Olá minha gente, tudo bem? Sou o professor Leon. Hoje vamos para a segunda aula de matemática financeira, vamos falar um pouco de juros simples. Então gente, como todos sabem aqui, eu estou com esse site aqui, lecursos.com. As minhas aulas costumam estar lá, eu costumo deixar tudo aberto para vocês verem. Vocês podem acompanhar tanto em vídeo quanto em escrito. Então, gente, a gente começa por juros simples, tá? Os juros simples, ele não faz muito sentido não, tá? Normalmente a gente fala sobre os juros compostos, quando a gente quer falar sobre transações financeiras, mas a gente começa com juros simples porque, né, tá no nome, é simples, então é melhor para começar, melhor para a gente entender. O objetivo dessa aula de agora e da próxima aula vai ser muito mais entender as transações financeiras, quem são os agentes por trás dela, do que, de fato, fazer aqueles super cálculos. O juros simples não faz sentido, gente, porque ele não vai junto com o tempo, tá? Assim, ele até existe na legislação brasileira. Quando você paga, por exemplo, uma multa atrasada de luz, você vai pagar em formato de juros simples, tá? Isso não faz nenhum sentido, mas a gente fez essa lei e acaba sendo assim para facilitar a conta de algumas pessoas. Então, os juros simples a gente aprende mais por causa de uma questão de facilitar as contas e a gente está mais focado aqui em entender os agentes do que entender as contas em si. Toda vez que a gente fala de juros, a gente começa a pensar no que acontece quando alguém empresta dinheiro para outra pessoa ou quando a gente está vendo o valor do dinheiro no tempo. Como eu falei na última aula, a gente tem três coisas para decorar aqui. A gente tem algo que a gente chama de capital, que pode ser muito bem o valor inicial de uma transação financeira. A gente tem um montante, que é o valor final da transação financeira, e a gente tem o que está no meio dos dois, né? Esse acréscimo no dinheiro que a gente chama de juro. Então a gente tem esses três, esses aqui são os principais. A gente, além disso, também tem algo que a gente chama de taxa de juros, tá? Que a gente nomeia como I, geralmente, isso veio no inglês, a gente apela saco lá dos Estados Unidos, interest rate, então a gente usa a letra I. Então o que acontece, quais são as fórmulas que a gente vê em juros simples? Olha gente, juro nada mais é do que seu capital vezes a taxa de juro. Então você pensa assim, alguém vai botar um dinheiro na conta de poupança, por exemplo, e vai pegar daqui a um ano. O que ele vai receber por ter deixado o dinheiro lá parado para o banco fazer o que quiser com o dinheiro dele? Então o que vai acontecer? Ele vai deixar 10 mil reais, vamos dizer assim, e esses 10 mil reais ele vai retirar depois de um ano e pode virar 11 mil, 12 mil reais. Essa diferença, esse 1.000, 2 mil reais é o juro, justamente, e geralmente ele vai focado numa taxa, tá? Então se o banco, a poupança, ela paga 10% ao ano, né? Claro que ela não faz isso. Mas se ela pagar 10% ao ano, então esses 10 mil reais vão se tornar 11 mil reais, que é 10% de 10 mil é mil reais, então mil reais mais 10 mil ficam 11 mil ao final. Então, gente, a gente vai descobrir aqui então que o banco vai pagar para aquela pessoa por ter deixado o dinheiro ali parado no banco, ele vai pagar R$1.000, que é justamente o capital vezes a taxa de juros, a taxa que ele vai te dar por ter deixado o dinheiro lá. Essa taxa aqui, ó, isso aqui é a fórmula que a gente começa, então, JCI, tá? Muita gente já conhece o JCIT, que já multiplicando pelo tempo aqui, a gente vai ver rapidinho. E assim, isso aqui é uma forma matemática, tá? Quando você tem dois multiplicando aqui, pode passar para lá dividindo. Então vai ficar o I sobrando aqui sozinho, o C vai passar para lá dividindo, vai ficar então I igual a J sobre C. Então, gente, você pode ficar fazendo várias transformações, você pode fazer C isolado é igual a J sobre I, você pode fazer o que você quiser, tá? O importante aqui é só notar que isso aqui faz sentido. O juro vai ser igual ao dinheiro que você botar, que é o capital, vezes a taxa de juros. Então, quando a gente começa a pensar além disso, começa a pensar também na questão do montante, no valor final, a gente vai ter isso aqui definindo o que é o montante. Montante nada mais é que o capital mais o juro, tá? Você pode fazer uma transformação aqui, pode fazer vários tipos de transformações. Lembrem dessa fórmula aqui de cima? J é igual a C vezes I? Então você pode pegar esse J igual a C vezes I e botar bem aqui. Então lembrando, o valor final que você vai ter daquela transação, o exemplo que eu dei foi 11 mil reais, vai ser igual ao valor inicial, o exemplo que eu dei foi 10 mil reais, mais os juros, que o exemplo que eu dei foi R$1.000. E isso aqui pode também se transformar em outro tipo de equação. A gente pode começar a brincar aqui, virar os matemáticos, como eu falei, é matemática financeira o nome dessa matéria. Então a gente pode transformar esse J aqui em C vezes I. Então vai ficar montante é igual a capital mais capital vezes I. Repara que esse J aqui nada mais é que C vezes I. Então por isso que eu botei aqui dentro. Então, como está C mais C vezes I aqui, a gente pode fazer algo além também, uma coisa da matemática, é botar o C em evidência.
Então esse C aqui entra em evidência e fica multiplicando 1 mais I. Gente, lembra, isso aqui é uma coisa que muita gente tem dificuldade de enxergar quando você põe em evidência uma letra. O C tá aqui, podemos dizer que o C está sendo multiplicado por 1 aqui, tá? Imagina que tem um C vezes 1 mais C vezes I. 1 vezes qualquer número continua ele mesmo. Então imagina isso aqui, ó, C vezes 1 mais C vezes I. Então se você botar o C em evidência, vai ficar então C vezes 1 mais I. Repare aqui, ó, C vezes 1 dá C. C vezes I dá CI. Então, isso aqui em evidência é normal de acontecer, tá? Vai ficar sempre quando você tem um próprio número e você põe ele em evidência, nada mais é do que fazer ele vezes 1. Então, por isso que é C vezes 1. E logo depois, a gente tem aqui, ó, esse C vezes 1 mais I, esse C aqui está multiplicando, né? A gente pode passar para lá dividindo. Então, vai ficar M sobre C é igual a 1 mais I. Então, assim, a gente pode começar a fazer várias transformações, fazer o que bem quiser. E, assim, geralmente em matemática financeira, a gente gosta de usar essa equação aqui, gosta de usar essa equação aqui também e gosta de usar essa equação aqui. O pessoal usa bastante. Mas vamos notar aqui que na matemática financeira, a gente tem o valor do tempo também, né? A gente nunca que o tempo é só 1. Assim, poucas vezes no exercício o tempo vai ser igual a 1. O tempo, eu dei o exemplo de um ano e com taxa de juros de 10% ao ano, mas e se a pessoa põe 10% de taxa de juros e deixa por 2 anos? Então ela vai ganhar 1.000 no primeiro ano, 1.000 no segundo ano, já que a gente está falando de juros simples, né? Então se ela botar 10 mil reais ali no começo e ficar por 2 anos investindo a 10% ao ano, então ela vai estar lá 10 mil reais que ela vai ter, mais 1.000 reais do primeiro ano que deixou ela parado, mais 1.000 reais do segundo ano, no final ela vai ter 12 mil reais. Então, se você deixar isso ao longo do tempo, a tendência é que seu dinheiro vá sendo gerado e vai produzindo mais dinheiro ainda, porque o dinheiro produz dinheiro. Isso pro banco faz total sentido, né? Porque geralmente quando você investe dinheiro no banco, o banco pega o seu dinheiro e investe em outro lugar, tá? Então por isso que eu sei que muita gente estranha esse conceito de juros, ainda mais para uma pessoa que não é uma empresa, né? Mas isso é natural. Quando você deixa o seu dinheiro em algum lugar, você está arriscando. Aquele lugar pode falir. Então, se você deixa o seu dinheiro no banco, aquele banco pode falir e você perder todo o seu dinheiro. Ou o banco pode fazer alguma sacanagem com você também, tipo, cobrar uma taxa que você não sabe. Então, existe um risco ali. Então, toda vez que você deixa o seu dinheiro em algum lugar, esse risco meio que tem que ser recompensado. Então você é recompensado com juros, tá? E além disso, o banco quer que você ponha dinheiro nele também, porque ele vai pegar seu dinheiro, enquanto você deixa lá um ano parado investindo, ele vai pegar seu dinheiro e vai investir também em outra pessoa, vai investir num negócio, em alguma coisa que vai abrir, vai botar também o dinheiro dele e vai cobrar juros dali. Então o banco cobra juros de outra pessoa e ele te paga uma parte dos juros que ele cobra para você. Faz sentido, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo acontecendo. Então, gente, quando você adiciona o tempo, tem muita gente que gosta de botar o T, né, de tempo, e não o N. N pode ser também, que no caso é períodos, tá? Aqui ficaria a fórmula JCit, ou JSIM aqui. Então, assim, nada mais é que a fórmula anterior que a gente viu, tá? Mas agora a gente vai botar o tempo nela. Então fica o JSIM ou JCit. Mesma coisa que da fórmula anterior, a gente é só passar, se você quiser isolar o I aqui, é só passar o CN para o outro lado, então fica I igual a J sobre CN. E por aí em diante, as fórmulas acabam ficando muito parecidas. M é igual a C mais J, isso é algo universal, nunca vai mudar. O montante vai ser igual ao capital mais o juro. Decore isso aí não tem nenhum problema, vai ser sempre a mesma coisa. E como o J é sim, como a gente viu ali, né, JCit, a gente pode fazer a mesma coisa que anteriormente, botar o C em evidência e depois botar o C para o outro lado e ficar assim a fórmula. Essa fórmula aqui é extremamente usada, como eu falei anteriormente, e essa aqui também é extremamente usada, é universal, que todo mundo gosta de usar, e essa aqui também é muito usada. A gente pode fazer os exercícios usando essas fórmulas. Então, gente, nada melhor para matemática financeira que a gente ver exemplos na vida real. Então vamos pegar um exemplo aqui. Um capital de 5 mil reais, essa pessoa tá bem na vida, hein? 5 mil reais foi aplicado a juros simples durante 3 anos. Então ela pegou 5 mil reais do dinheiro dela, ela juntou, trabalhou, ela pegou esses 5 mil reais e botou numa aplicação financeira. E ela falou o seguinte: eu não quero ver esse dinheiro pelos próximos 3 anos. Então ela fez isso justamente porque ela quer ganhar em cima de juros. Então ela foi lá e investiu, e ela investiu uma taxa de 12% ao ano, tá? Então ela vai ficar por 3 anos lá investindo por 12% ao ano. Obtenha o juro e o montante dessa operação. Então, gente, a gente pode usar aqui várias fórmulas aqui. Para esse exemplo, a gente pode usar também a fórmula J igual a CI vezes N. Então, o juro dessa operação
vai ser igual ao capital dessa operação vezes a taxa de juros vezes a quantidade de tempo. Então aqui vai ficar o seguinte, o juro dessa operação vai ser igual a R$5.000 vezes a taxa de juro, que é 12% ao ano. Gente, 12% ao ano é 0,12, tá? Lembrando que tem que passar para decimal, ainda mais se vocês forem fazer na calculadora. Então 5.000 vezes 0,12 vezes 3. 3 é a quantidade de tempo aqui, que são 3 anos. Então essa aqui é a fórmula básica de juros simples, tá? O J-CIT aqui ocorrendo. J é o juro, é igual ao capital, vezes a taxa de juros, vezes o tempo. Então se você for fazer essa conta aqui, ó, 5.000 vezes 0,12 vezes 3, vai na calculadora e faz. Nas minhas aulas eu não me importo de usar a calculadora, tá? E deixo até usar no teste, não tem nenhum problema na prova. Então você faz essa multiplicação, você vai achar R$1.800. Então essa pessoa, ao deixar 3 anos de dinheiro parado ali, ela vai ganhar, ao final de 3 anos, R$1.800. Então é para aqui que talvez valha a pena, né? Você deixa R$5.000 parado e ganha no final, além dos seus R$5.000, R$1.800. Sem fazer nada, só deixar o dinheiro parado lá. Tá bom. E no final, então, ele vai ganhar R$5.000 mais o juro da operação. Então ele vai ganhar R$6.800. Que esse aqui, então, virou o montante dessa operação. Então, gente, isso aqui é um exemplo clássico de juros simples para a gente começar. Vamos para outro exemplo aqui clássico de juros simples. Vou até dar um zoom aqui para vocês pararem de ver. Uma televisão é vendida à vista por R$1.500. Ou então, a prazo com R$300 de entrada, mais uma parcela de R$1.308 após 3 meses. Então repara aqui que a gente tem uma linha do tempo, tá? Você pode, nesse exato momento, pagar R$1.500 por uma televisão à vista, tá? Tempo zero, você paga R$1.500 e tá, você leva para casa, a TV tá feito, o negócio tá feito. Ou, se você quiser, se você não tem R$1.500 agora, você pode pagar R$300 de entrada e, repara aqui, pagar R$300 de entrada, então falta quanto para você pagar nessa TV? Se você paga R$300 de entrada, vai estar ainda faltando uns R$1.200, né? Você está devendo aí R$1.200. Mas o cara fala assim, ah tá, você não precisa pagar esses R$1.500 agora não. Você paga R$300 e me paga depois de 3 meses R$1.308. Repara que o cara aí é um salafrário, né? Você acha assim, R$1.308 mais R$300, vou pagar no total R$1.608 pela TV, sendo que ela custa R$1.500. Mas, de novo, você não pode comparar valores em tempos diferentes. Isso aqui, a primeira aula foi só sobre isso, você não pode comparar valores em tempos diferentes. Porque, de fato, daqui a 3 meses, nunca se sabe que o dono dessa TV aí morre, né? Então é bom ele aproveitar o dinheiro agora e fazer a festa. Então, gente, é o seguinte, R$1.608 não é o valor da TV. O valor da TV é R$1.500 hoje. Isso a gente já sabe. Isso está no problema. À vista é R$1.500. Então, essa TV vale R$1.500 hoje. O cara fala para você que você pode pagar R$300 de entrada. Se você paga R$300 de entrada, em outras palavras, você paga hoje R$300, quanto você está devendo para aquela pessoa? Você está devendo R$1.200, que é a diferença de R$1.500 menos R$300. Então você acaba devendo R$1.200 para aquela pessoa, você está devendo para pagar aquela TV. E o cara fala, tá, mas esses R$1.200 você não precisa pagar agora não, você pode pagar daqui a 3 meses. Mas você vai pagar, em vez de R$1.200, você vai pagar R$1.308. Então o cara aí vai aproveitar e cobrar uns jurozinhos, até porque ele está se arriscando, já que daqui a 3 meses nunca se sabe o que pode acontecer. Então vamos fazer essa conta aqui, gente. Então, o valor da TV mesmo é R$1.500 menos 300, o valor financiado da TV foi R$1.200. Então, você financiou R$1.200. Você conseguiu pagar R$300, mas aquela TV vale R$1.500, então você pediu financiado R$1.200. E o valor do montante, a gente já sabe, foi dado no exercício, é R$1.308. Então, R$1.308 é o valor do montante, o valor financiado é R$1.200, então você tem aí de juros R$108 que o cara sacou pro bolso dele. Esses R$108 aqui, gente, você pode calcular, então, com isso, o valor da taxa que ele está te cobrando. Então, ele está te cobrando o capital de R$1.200, né? É como se ele tivesse te dado R$1.200, assim, ele fala assim, ó, você vai cuidar do meu dinheiro aí. Eu vou te deixar com R$1.200 na sua conta e eu vou retirar daqui a 3 meses. Então, pensem assim como se fosse o contrário. Geralmente a gente pensa, a gente deixa no banco o dinheiro e aquele banco rende e depois eu saco o dinheiro. Nessa transação agora está acontecendo o contrário. Você pegou a TV, então o dinheiro está com você, em forma de TV.
Então o cara tá falando assim, ó, tudo bem, eu te deixo com esses R$ 1.200 aí que ficou sobrando dessa transação, daqui a 3 meses eu saco com juros. Então acaba virando na visão do cara que tá te dando dinheiro. Então é o seguinte, ele te deixou R$ 1.200 financiados e ficou lá esperando 3 meses para poder sacar esses R$ 1.200. E ele vai sacar 1.200 mais 108, que é o juros que ele tá te cobrando. Então, se você botar no JCIT, né, na forma clássica, 108 é o juro, 1.200 é o capital, 3 é o tempo e é a taxa de juros. Então, se você vai fazer essa conta aqui, você vai passar 1.200 para lá dividindo, 3 passa para lá dividindo, fica 108 dividido por 1.200 vezes 3. Então, a taxa de juros vai ficar, ao você fazer na conta na calculadora, 3% ao mês. Tá? São 3, a gente está falando de mês aí, estamos falando da taxa mensal. Então, gente, vocês estão reparando aqui as dificuldades das transações financeiras? Algumas vezes a gente tem que olhar na ótica do vendedor, algumas vezes tem que olhar na ótica do comprador, na ótica de quem põe o dinheiro, na ótica do banco. É um pouco complicado justamente por isso, como você tem que ficar revendo qual é a ótica de quem, você pode acabar complicando qual é o capital e qual é o montante, tá? Muitas vezes quando alguém lê esse exercício aqui, ela pensa que o montante é R$ 1.608, quando não é. O montante, no caso, é R$ 1.308 de fato, tá? Algumas vezes as pessoas somam isso com isso, nesse tipo de exercício. Então, tomem cuidado, tá, gente, quando vocês forem resolver esse tipo de exercício. Vamos para outro aqui, ó. Vamos continuar a matéria, então. Taxas equivalentes, gente. Eu falei aqui, então, do juro simples, como que o juro simples funciona. Você tem essas fórmulas aí. Ele realmente é mais tranquilo de calcular. É só você pensar no capital inicial, o valor inicial, no valor final e na taxa de juros. Mas, de vez em quando, vocês reparam aqui que os exercícios que eu botei são exercícios bem tranquilos, até porque eles estão na mesma taxa e na mesma unidade de tempo. Repara aqui que é 1 ano e aqui está com 3 anos. Então fica tranquilo de resolver, porque a taxa de juros ela está no ano e aqui também está no ano. E mesma coisa para cá, a gente fez mensal aqui e a gente calculou a taxa de juros mensal. Então tá tudo igualado em questão de tempo. Mas de vez em quando vocês vão ver, até na vida real mesmo, pessoas cobrando taxa de juros diária e no final você quer saber a sua taxa anual, né? Porque algumas vezes você quer comparar investimentos e como que eles te dão anualmente dinheiro. E algumas vezes é mensal, e algumas vezes é semanal, isso aí vai mudar totalmente os seus conceitos de tudo que está acontecendo. Então é o seguinte, uma das coisas que eu quero ensinar também para vocês nessa aula é justamente como que você compara taxas em tempos diferentes. No juros simples é bem tranquilo, tá? No juros simples é só você pensar assim. Vamos lá, vamos para esse exercício direto aqui. Já ignora toda essa matéria. Vamos para o exercício direto. Em juros simples, qual é a taxa anual equivalente a 1% ao mês? Então você tem que pensar assim, taxa equivalente, gente, é aquela taxa que ela produz o mesmo montante no tempo, com relação a outro tipo de transação financeira. Então, se 1% ao mês gera o mesmo montante, para que taxa anual? Então, pensa assim, 1% ao mês te dá 1%. Vamos pensar em anual. Quantos meses tem num ano? Tem 12 meses num ano, né? Então, 1% ao mês tem que gerar o mesmo valor, o mesmo montante no final de um ano, que é aquela taxa anual. Então vamos simplificar aqui, vou falar de novo. Você deixa R$ 1.000 lá e você pensa assim, a taxa mensal é de 10%. Pô, 10% de R$ 1.000 é R$ 100. Então depois de um ano, você vai fazer R$ 100 vezes 12, você vai fazer R$ 1.200. R$ 1.200 mais R$ 1.000, você vai ter no final de um ano R$ 2.200. Eu acho que todo mundo conseguiu entender isso. Você tem R$ 1.000, no final de um ano, com uma taxa de juros mensal de 10%, você vai ter R$ 2.200. Qual é a taxa anual que gera de R$ 1.000 e vai para R$ 2.200? A gente tem que começar a botar a equivalência de taxas. Qual é a taxa mensal que é equivalente a essa taxa qual é a taxa anual que é equivalente a essa taxa mensal e vice-versa? Então, se você parar para pensar, a gente pode usar a fórmula do JCIT, tá? O JCIT aqui, uma taxa mensal de 1%, ele vai gerar, depois de 12 meses, ele vai gerar 12% de aumento naquele capital que você tiver. Então, se depois de 12 meses aquela taxa mensal gera 12% de aumento no capital que você tiver, então a taxa anual que equivale àquilo é 12%. Então, se você tiver uma taxa anual de 12%, é a mesma coisa que você falar taxa mensal de 1%. Vocês conseguiram entender isso? 1% de taxa mensal
é a mesma coisa que 12% de taxa anual. Uma coisa está ligada à outra. Repara aqui que AM é ao mês, tá? E AA é ao ano. 12% de taxa anual é a mesma coisa que 1% de taxa mensal. Porque eles no final eles geram o mesmo montante se você usar o mesmo capital para elas. Tá? Se você botar R$1.000 com uma taxa de 1% ao mês, você vai gerar a mesma coisa que botar R$1.000 e uma taxa de 12% ao ano. Você pode resolver esse tipo de problema usando a fórmula como o JCIT, tá? E aqui nesse caso aqui eu botei no tempo de um ano, que é equivalente a 12 meses. Agora vamos lá, vamos para outros tipos de exemplos, tá? Qual a taxa anual de juros simples que um fundo de investimento rendeu, sabendo que o capital aplicado foi de R$5.000 e que o valor de resgate foi de 5.525 após 7 meses? Então olha só, a gente tem um problema aqui. A gente tem esse problema é similar àquele primeiro que a gente fez, tá? A gente tem dessa vez a capital inicial, a gente tem um valor inicial, a gente tem um valor final aqui, a gente tem um capital, a gente tem um montante. Só que dessa vez a gente tem o tempo tá em 7 meses e a taxa tá anual. Então a gente tem uma complicação aqui, porque você não pode trabalhar com sistemas diferentes. Ou você escolhe uma taxa mensal para trabalhar com meses, ou você escolhe o tempo anual para trabalhar com a taxa anual, tá? Você tem que escolher uma coisa ou outra. Então assim, você ao fazer esse exercício, você tem algumas escolhas, tá? Você pode primeiro transformar a taxa anual em taxa mensal, você descobrir qual é a taxa mensal e fazer o exercício direto, tá? Isso é uma escolha sua. E depois passar para a taxa anual para descobrir a resposta. Ou, se você quiser, você pode pegar esses 7 meses aqui. Quanto que são 7 meses em ano? 7 meses em ano é quanto? 7 meses em ano é 7 sobre 12 anos, tá? Ano, no caso. Então, 7 meses são 7 sobre 12 anos. Então, essa aqui é uma forma. Você pode passar meses aqui para ano, então vai virar taxa mensal e a taxa anual e tá tudo certo. Então vamos lá, se você quiser fazer esse tipo de problema, qual a taxa anual de juros simples que um fundo de investimento rendeu, sabendo que o capital aplicado foi de R$5.000 e que o valor de resgate foi de 5.525, o que você faz primeiro? Você pode usar a fórmula do J mais C igual a M, aí no caso aqui ele fez J igual a M menos C, mesma coisa, a mesma fórmula. Juro que foi dessa transação aqui, é 5.525 menos R$5.000, que dá R$525, tá? Então esse aqui é o juro dessa transação, foi R$525 aqui a diferença entre o capital, entre o valor inicial e o valor final. Aí então quanto que é o juro mensal? Eu fiz a conta aqui começando com o juro mensal. O juro mensal é você botar então aqui o juro, que é R$525, e dividir por CN ou CT. Isso aqui é a fórmula do JCIT, tá? O J está isolado e ficaria o CIT aqui desse lado aqui, e eu já passei o C e o T para dividindo. Então nessa fórmula aqui, gente, o 525 fica em cima, 5.000 vezes 7 embaixo, que o capital é R$5.000 e o tempo são 7 meses. Então você vai descobrir aqui, fazendo essa conta, que é 1,5% ao mês de taxa de juros. Então isso aqui é a taxa mensal. Mas, pô, a taxa mensal não é a mesma coisa que taxa anual. Como que a gente passa de mês para ano? Regra de 3, em um ano tem 12 meses, então você multiplica por 12, 1,5%, tá? Então 1,5% vezes 12, você vai descobrir que a taxa anual é 18%. Isso aqui é uma forma de resolver esse exercício, tá? Se você quisesse, podia resolver de outra forma. Você podia direto resolver calculando a taxa anual. Como que você faria isso? Esses 7 meses aqui é a mesma coisa que 7 sobre 12 ano. Então 7 sobre 12 anos entraria aqui, ficaria 7 sobre 12 logo aqui. No final, como você está fazendo uma divisão de uma divisão, esse sobre 12 aqui passaria para cima aqui multiplicando. Então iria direto, 525 vezes 12 sobre 5.000 vezes 7. E reparando que o vezes 12 aqui, que seria esse vezes 12 que apareceu aqui. Então você já direto calcularia aqui e ia dar 18% ao ano. É uma forma de calcular, você escolhe, você resolve, você faz o que você preferir. Vamos lá, gente. Agora, vamos conversar aqui uma coisa que a gente vai lidar muito nas aulas de matemática financeira, que é a questão do tempo, tá? De vez em quando vai aparecer nas questões algo chamado juro comercial ou juro exato. São duas coisas bem diferentes e você já deve imaginar que o juro exato é exatamente o que se espera, né? Que é a quantidade exata de dias num ano. Então, o juro exato tem a ver com um ano. Porque, por exemplo, quando você pensa num ano, um ano tem 365 dias. Mas um ano comercial não tem isso. Um ano comercial
Cada mês tem 30 dias, então um ano comercial tem 360 dias. É diferente do ano exato, que é 365 dias. Então repare aqui que você tem o ano comercial e você tem o ano exato. São dois anos com quantidade de dias diferentes. Ué, mas se são quantidades de dias diferentes e você está calculando, por exemplo, a taxa de juros diária, como que a gente faz aqui? Qual ano você escolhe? É o ano de 360 ou o ano de 365 para calcular a taxa de juros diária? Isso é bem importante, isso faz diferença, tá? Então, assim, quando um exercício deixa bem claro que ele quer a taxa diária comercial, ele está falando para você que um ano tem 360 dias. E quando ele está falando que ele quer a taxa diária exata, ele está falando que um ano tem 365 dias. São duas coisas bem diferentes, mas é para deixar bem claro aqui que em transações financeiras, você tem que aceitar que essas coisas acontecem. Assim, um ano pode ser visto por uma pessoa como 360 dias, o outro pode ser por 365. Então, voltando aqui, vamos fazer outro exemplo. Um capital de R$5.000 foi aplicado por 42 dias à taxa de 30% ao ano, no regime de juros simples. Obtém os juros exatos e os juros comerciais. Então foi aplicado por 42 dias, R$5.000, 30% ao ano. Repara aqui que se você fizer com juros comerciais, essa taxa anual aqui, para passar ela para dia, como no ano comercial tem 360 dias, você vai dividir por 360. Agora, se você for calcular os juros exatos, como o ano tem 365 dias exatamente, você vai dividir 30% por 365. Então essa vai ser a grande diferença aqui. Então vamos lá. Em juros exatos, o J-CIT novamente aparece aqui. No J vai ser igual a 5.000, que é o capital, vezes 30%, em decimal é 0,3, dividido por 365, que é a quantidade exata de dia, vezes 42 dias. Então, essa transação financeira que foi dita aqui, R$5.000 aplicado por 42 dias por 30% ao ano, vai gerar R$172,60 no ano exato, tá? Nos juros exatos. Agora, se for juros comercial, em vez de 365, a divisão aqui vai ser por 360. A taxa diária ela acaba ficando um pouquinho maior, né? Porque tem menos dias, né? Então esses dias acabam se compensando, ficando maiores cada um. Então, por mais que você tenha ficado só 42 dias também, que nem um ano exato, ele vai acabar gerando um dinheirinho a mais aí, R$2 de diferença, um pouco mais de R$2 de diferença. Claro que R$2,40 de diferença não é lá grandes coisas, né? Mas a gente está fazendo um exemplo de R$5.000. Imagina quando a gente está falando de transações financeiras de bilhões de reais, né? De empresas bilionárias. Esses R$2 aí vai virar o salário de alguém. Se você errar essa conta aí, meu filho, você não vai comer nessa noite. As crianças não vão ter o leite delas. Então aqui, vamos para outro exemplo. Um capital de R$4.000 foi aplicado a juros simples por 72 dias. Tá, R$4.000 foi aplicado a juros simples por 72 dias. Um outro capital de R$5.000 foi aplicado a juros simples, a mesma taxa, durante 45 dias. Tá, então um capital de 4.000 foi a 72 dias, outro capital de 5.000 foi 45 dias. Determine a taxa anual, convenção de juros comerciais, isso é muito importante você falar, tá? Para deixar claro aqui que você tem que usar. Sabendo que a diferença entre os juros da primeira aplicação e da segunda é de R$31,50. Então, essa aplicação aqui, de 72 dias, gerou um juro no final dela, X, que a gente não sabe. E essa outra aqui gerou também um juro que a gente não sabe, Y. Mas a gente sabe que a diferença entre elas é de R$31,50. Gente, você pode acabar, então, aqui fazendo um sistema, né? O J-CIT para cá, para você descobrir a taxa de juros. O juro dessa aplicação aqui vai ser igual a 4.000 vezes 72 dias, vezes a taxa que é I, que a gente não sabe. Isso vai ser igual a J, tá? E essa outra aqui, R$5.000, vezes 45, vezes I também, que a gente não sabe. A gente não sabe a taxa de juros nesse caso. Vai ser igual ao valor final daqui também, só que mais 31,5. Então a gente pode fazer desse jeito, vai ter duas incógnitas, e você resolve esse sistema, tá? Um jeito de acaba virando um sistema isso aqui. Vamos ver como que foi resolvido aqui nesses exemplos. O primeiro juro vai ser igual a R$4.000 vezes a taxa que a gente não sabe, que não foi dita no problema, vezes 72 dias, que vai dar igual a 288.000 de taxa de juros. O que é isso? Não sei. O segundo juro aqui é igual a R$5.000 vezes a taxa de juros, vezes 45 dias, que vai ser igual no final a 225.000 de taxa de juros também. Então a gente não sabe o que é isso, mas é 225.000 de taxa de juros. Então, 288.000
foi o que foi gerado na primeira, tá, transação, e 225 mil foi o que foi gerado na segunda transação. A diferença dessas duas foi dita no problema, é de R$ 31,5, tá? Então a gente sabe que isso menos isso vai dar R$ 31,5. 63 mil de I vai ser igual a 31,5 e você pode calcular então a taxa diária, que vai dar 0,05% ao dia. Então assim, é um jeito de resolver esse sistema aqui. Gostaram desse jeito? Ficou bonitinho? E você pode fazer justamente dessa forma resolver esses exercícios. Repara aqui que a gente fez diversos exercícios e a maior parte das vezes eu usei ou a fórmula do montante, né, M é igual a J mais C, ou JCit. E realmente só basta essas duas. Assim, a gente pode até usar aquela outra I direto, M igual a C vezes 1 mais IT, mas assim, essas duas já são suficientes, você consegue resolver quase tudo. Então, gente, fica aqui para aula aqui para vocês resolverem diversos exercícios. Deixei aqui para vocês brincarem, se divertirem, passarem fim de semana com eles abraçados. Fiquem à vontade, eu posso ver vocês na hora que vocês precisarem, eu estarei lá. E a gente pode combinar um dia, o dia que vocês preferirem, para a gente resolver, se vocês tiverem alguma dúvida. E a gente se encontra e resolve. Gente, todos os exercícios que estão aqui, no final, tem a resolução bem embaixo. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida também com relação a essa resolução, como que ele chegou nela e vocês não estão chegando, a gente resolve. Eu respondo nos comentários. Se você não faz parte das minhas aulas, eu sou professor do Cefet, mas se você não faz, tudo bem. Manda uma pergunta nos comentários do YouTube que eu respondo. Não tem nenhum problema para mim. E até a próxima aula que a gente sai de juros simples e começa a falar de desconto simples. Até mais!